Ok. Josi, me parece que já estamos em direta. Deixe só me fazer essa última verificação, mas eu tenho quase certeza que estamos conectados. Josi, tu estás me escutando bem? Sim. Me escuta bem? Ok, perfeito. Deixa eu só fazer uma última verificação e vamos lá. Ok, ok. Ok. Bom, pessoal, eu sou o Felipe Silva, estamos aqui no nosso grupo Vôlei de Primeira, tentando dar continuidade à série de lives que o grupo propôs. Hoje a minha convidada é uma gaúcha, uma jogadora histórica que jogou pelas mais tradicionais equipes do vôlei brasileiro, enfim, Pirelli, Nossa Caixa Recra, Leite Moça, Leite Nestlé, o que mais? Solo Tietê, BCN Osasco, MRV Minas, Flamengo, enfim. Títulos, tudo que era possível a nível de clube. Campeã dos Jogos Abertos do Interior, campeã paulista, campeã da Liga Nacional, depois campeã da Superliga, campeã sul-americana e campeã mundial. Enfim, Josiane, boa tarde. Me esqueci de alguma coisa? Boa tarde, Felipe. Boa tarde, amigos do Vôlei de Primeira. É um prazer estar aqui falando com vocês. Obrigada pelo convite. Eu acho que você não esqueceu nada. Eu acho que você sabe mais da minha carreira do que eu mesma, né? Que legal. Fico feliz, fico contente mesmo que vocês nos acompanham e gostam e curtem, né? O voleibol até das antigas, atual lógico, vocês que acompanham, mas o das antigas aí, não somos esquecidas. Exato. Como é que você está? Como é que você está passando essa quarentena? Está bem difícil, que eu estou trabalhando hoje no ramo da arbitragem, né? Sou árbitra de voleibol, já tem 11 anos, e aí agora está com todos os esportes, né? Todas as competições estão paradas, eu tô sem trabalho nessa parte de arbitragem. E eu trabalho num clube aqui em Sorocaba também, nas escolinhas, né, de base, formando criançada aí, e esse clube também está fechado, né? Então eu estou ficando em casa. Mas tudo bem, a gente está com a cabeça boa, fazendo parte física, corro, faço meus alongamentos, meus abdominais, estou tentando manter uma vida saudável, alimentação também, mas está bem difícil, né? Que eu fico muito preocupada, meus pais são de idade, então eu tenho muito pavor até dessa doença aí. Exato. E eu só queria fazer uma salva. O Josiane é uma gaúcha. O Rio Grande do Sul, outro dia eu estava dando uma olhada, é um verdadeiro celeiro, né? É uma verdadeira fábrica de atletas do vôlei brasileiro, porque além da Josiane, de lá provém a Fernanda Garay, a ex-levantadora da seleção brasileira Carol Albuquerque, e para falar de homens, o quê? Lucão, os irmãos Endris, Gustavo e Murilo, o Paulão, o Renan Dalzotto, enfim, uma galera seleta e muito boa. Josiane, me diga uma coisa, no total, quantos anos de voleibol profissional? Só profissional? Profissional, eu comecei jogando no adulto, né, que foi os campeonatos brasileiros com 16,
e eu encerrei isso foi em 89, e eu encerrei em 2001 pelo Flamengo, né, que foi o meu último clube. Então foram 12 anos, né, competindo profissionalmente. Ok. E o que você fazia de melhor entre atacar, bloquear, passar ou defender? Olha, é difícil falar da gente, né? É. Mas eu acho que a minha função maior nas equipes era o volume de jogo, né? A parte defensiva, passe e defesa, né? Que foi onde muitas das vezes, quando não tinha o líbero, eu até me mantia nas equipes para poder fazer essa função, né? Dar esse volume para as atacantes que joguei, né? Ana Moser, Tara Cross, Virna, essas meninas todas virem fazendo o ataque, né? As jogadoras da definição. Então eu fazia mais essa parte de preparação para elas aí, mas fazia com muita vontade. Sempre gostei muito de compor as equipes, fazer o fundo de quadra, gostava muito de treinar passe e defesa, e eu acho que eu acabei me especializando nisso, tanto é que depois, nos últimos 2 anos, eu acabei virando líbero, né? Que foi muito legal para mim também, porque hoje em dia é inimaginável uma central virar líbero, né? Só que na minha época, as centrais, a maioria eram boas passadoras, né? Então, são outros tempos, né? Então, Inclusive, é isso. inclusive em um dos títulos, aliás, em um dos campeonatos que a Josiane participou, ela também foi premiada como a melhor líbero, melhor passadora. Então, assim, só adicionando ao que você falou, né, que as centrais de antigamente, de outrora, eram boas passadoras, defensoras, enfim. Josi, me diga uma coisa, me diga 2 aspectos que uma jogadora precisa ter para ser uma boa passadora e 2 aspectos que uma jogadora precisa ter para ser uma boa defensora. São 2 coisas diferentes. Eu acho que assim, o passe ele exige muita confiança, né? E treinamento técnico. A partir do momento que você tem uma boa técnica e está com confiança, o seu passe vai chegar lá na mão da levantadora e o jogo vai fluir naturalmente. E para a defesa, eu acho que eu vou incluir, além da técnica, a coragem. Que se você também não tem a coragem de ir lá, botar o peito para defender uma bola, não vai ter sucesso. Então, essa disposição de ir, né, de encarar isso aí, eu acrescento na defesa. Acho que tem que ter essa qualidade também. Sei. Josi, você se adaptou rapidamente à vida normal, ou seja, a vida sem treinos, jogos, viagens, companheiras de time, ou teve uma certa dificuldade nas primeiras semanas após encerrar a carreira? Olha, eu tive bastante dificuldade, porque assim, eu passei quase uns 2 anos de luto mesmo, nem voleibol na televisão eu assistia, para você ver que esquisito que foi. Assim, uma coisa muito louca, porque acho que se eu assistisse eu sentiria vontade, então eu procurava nem acompanhar o que estava acontecendo, né? E aos poucos eu fui vencendo esse luto de ter parado, com outros objetivos que foi da minha vida particular, e aí eu fui me readaptando a assistir as partidas e até mesmo me recolocar, né, assim como técnica, como árbitra. Então o voleibol voltou para minha vida com força total. Na realidade ele nunca saiu, né? Na realidade eu quis que eu não, acho que foi uma própria defesa do meu organismo mesmo, de tentar nem assistir para não ficar com vontade, mas foi bem difícil, foi complicadíssimo. Posso imaginar. Josi, o vôlei te deu amigas? Sim, sim. Se sim, quais são? Ou quem são? Ah, me deu muitas amigas. Eu tenho contato com a maioria delas ainda. Até ontem as meninas estão me cobrando faz tempo, porque eu que meio que encabeço essas coisas de contatos, né? E elas me cobraram para eu fazer um grupo do Leite Moça. Eita. E eu estou procurando todas elas, né? Então, são mais de 60 atletas que passaram nas 6 temporadas, e dentre elas, da Leite Moça, que são as que mais ficaram, né? É a Dirce, que eu sou muito parceira, a Miriam, que está até morando aqui em Sorocaba, a Denise, que nota 10, Ricarda também,
E a Pirvi, que é minha irmãzona, assim, de coração, né? Que a gente jogou junta no Minas, nos demos muito bem. Então, ela é minha amiga de coração. Não tenho tanto contato, porque ela mora fora, acho que está até meio que vizinha sua, né? Morando acho que, ou na Itália ou na Romênia, ela faz esse intercâmbio aí. E aí são minhas irmãzonas. Mas teve muita gente boa, viu? Muita gente que acrescentou na minha vida e graças a Deus ao voleibol eu pude ter essa amizade toda aí e carregar para sempre. Isso é o que o esporte me trouxe. Sei. Uma outra pergunta, Josi. Mas das estrangeiras com quem tu jogou, com quem tu jogaste, ou seja, Tara Cross, Paula Weishoff, Karen Kemnen, a própria Pirvi, quem mais? A Kenny Moreno, me lembro outras. Enfim, qual foi dessas? Teve a Sebukina também, que jogou na Nestlé. Dessas, qual foi a que mais te impressionou? Que tu falavas, caramba, essa é fera, essa é o show de bola. Ou uma ou duas. Não é porque é minha amiga, mas a Pirvi realmente fez a diferença como estrangeira. Se você perguntar para quem assistiu nas épocas que ela jogou pelo Minas, eu assisti. Vai dizer que era uma jogadora completa. Ela fazia todos os fundamentos e fazia bem feito, né? Então, acho que era a jogadora mais completa. Agora, a Tara teve os seus momentos de muitas glórias também no Brasil. Ela jogou com muita excelência, o seu ataque era muito poderoso, seus fundamentos também eram sensacionais, então eu não posso deixar de citar a Tara também. E a Dani Scott, né? Eu vou até citar 3, então. Eu acho assim, as estrangeiras vêm realmente para fazer a diferença, né? Senão elas não seriam contratadas, elas vêm para somar e fazer a diferença nas equipes. Então, a Dani Scott jogou tantos anos, né, em várias equipes diferentes também, teve suas atuações incríveis, né? Sua China da linha dos 3, né? Né? Então, isso aí, quem acompanhou também sabe que a Dani Scott fez bastante diferença aqui no nosso país. Pensei que você fosse citar a Paula Weishoff, porque inclusive ela foi MVP olímpica, ela foi MVP nas Olimpíadas de 92, mas talvez ela não tenha se adaptado, enfim. Mas essas são suas escolhas. Se não tivesse sido uma jogadora de vôlei, eu seria... Puxa vida, eu seria talvez alguma coisa da área médica, ou fisioterapeuta, alguma coisa assim nesse ramo de atuação, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu cheguei a estudar fisioterapia 2 anos, mas aí com essa vida corrida que a gente tem de treinamentos, não consegui concluir o curso. E é um curso muito sério, né, que não dá para ser levado de qualquer jeito, então eu acabei não concluindo. Mas eu acho que se eu não fosse ter sido atleta, eu teria escolhido alguma coisa nesse tipo de atuação aí. Josi, se você tivesse que ser, por um torneio só, uma campeã de um outro esporte, quem você escolheria entre essas? Hortência do basquete, Marta do futebol ou a sua conterrânea Daiane dos Santos da ginástica olímpica? Não vale? O bairrismo. São 3, você falou 3 celebridades do esporte, né? São campeoníssimas, atletas de muito sucesso, né? Eu acho que, até por proximidade de ser um esporte coletivo que viveu aqui em Sorocaba, eu até escolheria a Hortência, porque ela jogou aqui em Sorocaba, então eu tive o prazer de conhecê-la, e sou bem fã dela, porque ela foi muito guerreira, né? Com o tamanhozinho que ela tinha, e tudo que ela fazia com aquela bola, então eu escolho a Hortência. Ok. Josi, nos diga como era mais ou menos a sua rotina diária enquanto jogadora. Talvez, enfim, se modificava, visto que você jogou por diversas equipes, mas mais ou menos a sua rotina diária, como era? A rotina diária, na minha época, eu acho que até é diferente da época de hoje, né? Que elas treinam bem menos. A gente acordava por volta das 7 horas, 8 horas já estava na academia, fazia toda a parte de reforço muscular, que
que algumas tinham a lesão, que era o meu caso, eu tinha sempre lesão de joelho, então eu tinha que fazer sempre reforços a mais. Então, das 8 às 9 eu fazia essa parte de reforço. Aí, às 9 horas, começava geralmente a parte física, né? Musculação, bicicleta, corridas, natação. A gente fazia um verdadeiro triatlon, né? E aí, 10h30, a gente partia para o ginásio, fazia a parte técnica. Saque e passe, geralmente, no período da manhã e até o meio-dia. Aí tinha o período de descanso à tarde, a gente descansava geralmente até umas 4h30. Às 5 horas retornava ao treino, aí o treino tático, né? Que era o coletivo com todos os atletas juntos e fazendo toda a parte de exercícios já mais conjugados. Então, aí em torno das 7, 7h30 da noite, era onde encerrava esse treino aí. Então, eram mais ou menos 6, 7 horas de treinamento diários, né? E dia de jogo treinava também, viu? Dia de jogo, de manhã, o jogo era à noite, de manhã fazia saque-passe, um alongamento, nada muito forte, mas todos os dias de jogos a gente treinava também. A gente falava que era molhar a camiseta, né? Então, fazia parte do ritual do atleta de vôlei, né? Na minha época. Hoje em dia eu já não sei como está mais, essa carga deve ter diminuído bem, por conta também do tie break, né? Que no meu tempo eram 15 pontos de vantagem, então, muito tempo que eu joguei, né? Então, a gente tinha que treinar mais tempo para aguentar jogos mais longos. Então, hoje não, né? Os jogos são mais rápidos, né? 1h40, 2 horas durando hoje. No meu tempo, durava 2h30, cerca de 3 horas, uma partida de 3-2, né? Então, tinha que treinar mais para poder aguentar mais também. Rojão. Josi, você tinha alguém que cuidava da sua carreira ou, enfim, era uma coisa administrada por ti, tipo uma agência ou um empresário? Quem é que administrava a sua carreira? Era eu mesmo que negociava meus contratos. No meu tempo não tinha muito essa figura do agente, que hoje é mais comum, né? Até as meninas juvenis já têm um agente que cuida dessa contratação, de negociar salários, então, de negociar as condições de moradia, então, no meu caso, era eu mesma que fazia toda essa parte de renovação, né? Eu escutava a proposta, aí eu mesma colocava no papel, conversava às vezes com o pai, com algum amigo ou com alguma companheira do time, ponderava as propostas, às vezes tinha mais de uma, e escolhia a melhor proposta. Eu sempre levei muito em conta a estrutura da equipe, né? Sempre levei isso nas minhas escolhas, né? Nunca eu escolhi somente por dinheiro, por exemplo, nunca. Eu, às vezes, tive propostas melhores de outras equipes, mas eu acabava escolhendo pela estrutura melhor, pela qualidade das atletas companheiras, que acho que isso faz muita importância também. Josi, como era que tu reagias ao assédio dos fãs? Porque hoje está um pouco menos, mas eu me lembro que na época que tu jogavas no Leite Moça, eram verdadeiras estrelas, ainda hoje, mas hoje, por exemplo, a figura da diva do vôlei, das estrelas do vôlei já não tem mais. Eu acho que as últimas são Sheila, Jaqueline, Thaís, a Fabiana, enfim. De lá para cá, são poucas. Aquele pessoal que era a razão pela qual os torcedores iam assistir, os torcedores choravam, né? Rasgavam camisa, enfim. Como era essa tua reação perante esse assédio? Realmente você tem razão, era bastante assédio, mas existia sempre um respeito. Eu acho que isso sempre foi muito legal, assim, o torcedor ia, a gente sabia que ele gostava de você como atleta, como pessoa, tal, mas sempre teve um respeito. Eu nunca tive nenhum problema quanto a isso, né? E o que eu acho que aproximava muito a gente do público era o pós-jogo. A gente atendia todos os fãs durante 30 minutos, 20 minutos, todos os ginásios. Então, assim, eu acho que isso aproximava muito a figura do atleta, ser mais acessível ao fã.
então ele se sentia mais seu amigo do que um admirador, no caso. Então, acho que era muito legal. Hoje eu vejo essa relação bem diferenciada, né? Elas, lógico, cada um com seu temperamento, sua personalidade, mas eu vejo poucas atendendo uma foto do torcedor então, assim, são momentos diferentes também. Mas eu sempre gostei dessa torcida tá junto comigo, incentivando. Eu sempre fui muito parceira, né? Então, eu tenho meus amigos até hoje, até que iam na torcida, e hoje em dia eles ainda são meus amigos por conta dessa proximidade, né? Exato. Alguma derrota que te dói na alma até hoje? Tem uma do Mundial Juvenil, que Juvenil, a gente foi em 1991, na República Tcheca. E eu representava a seleção brasileira, e a nossa equipe foi para o Mundial muito desacreditada, né? Não vai nem chegar. E a gente fez uma semifinal com o Japão, 3-2, e fomos para a final. E na final jogamos muito mal. Perdemos para a Rússia, que era o bicho-papão, perdemos de 3-0, e realmente essa derrota assim fica engasgada na minha garganta. Muito difícil, né? Assim, o atleta tem que absorver a derrota, porque ela faz parte, lógico, de um contexto, não vai ganhar todas, né? Mas são derrotas que às vezes a gente aprende, né? A gente amadurece, a gente cresce e tenta não cometer os mesmos erros, né? É o que a gente tem que levar das derrotas. Josi, e um erro que você cometeu em um jogo muito importante que até hoje você se lembra? Um erro assim que tivesse dado o título para outra equipe? Ou talvez sim, ou talvez perder um jogo importante, não sei, errou um ataque ou foi para um saque, tipo 14-13, um tie-break. Entendi. Não, assim, não me lembro de ter sido a responsável, né? Assim, porque assim, eu ficaria extremamente chateada. Por exemplo, tá 15-14 num tie-break, eu tô lá no saque, eu erro o saque e acaba o jogo, né? Eu ficaria extremamente... não aconteceu, mas eu ficaria muito triste, né? De saber que não foi esse ponto que definiu a partida, mas eu ser a responsável, porque é aquele que fica, né? Aquele que fica na memória, né? Eu não me lembro nem de um momento assim. É lógico, às vezes eu estou assistindo esses jogos retrôs que estão passando, eu sofro por um erro que eu tenha cometido, um erro de passe, um erro de defesa, que eu olho hoje e falo, puxa, como que não fez, né? Como que não acertou? Né? Eu me cobro hoje como se fosse mudar alguma coisa. Mas assim, eu acho que definir uma partida num erro que eu tenha feito, eu não me lembro, não. Mas é lógico, no decorrer da partida, erros aconteceram e eu infelizmente, os cometi. Então quer dizer que ainda você consegue assistir os seus jogos? Porque eu conheço algumas jogadoras, até mesmo de outros esportes, que, por exemplo, acabou a carreira, colocou um muro, tipo um muro de Berlim, que acabou, não consigo assistir meus jogos, não quero assistir. Você ainda assiste? Eu adoro assistir. Esses dias passou um que eu não tinha assistido e nem sonhava que tinha sido 3-2, que foi o Minas contra o Rexona, na final da Superliga 99-2000. Eu nunca, se me falasse assim, quanto foi esse jogo? Quanto foi o tie-break? E me fala assim, você vai ganhar R$1 milhão se acertar. Eu teria errado, jamais eu lembrava que tinha sido 18-16 num tie-break 3-2, né? Então, assim, eu curti muito, eu curti, assim, porque foi uma Superliga que eu joguei muito bem, né? Foi essa Superliga que eu ganhei de melhor líbero. Então, eu vi que a minha atuação, eu estava com muita confiança nas partidas. Então, eu adoro ver os jogos. Eu queria ver mais, mas passam só alguns, né? Então, eu vou curtindo esses que tem no YouTube e passam por aí no Sport TV.
Exato. Vou aproveitar para mandar um beijão para quem está nos vendo, Edson Barbosa, Alexandre Lafayette, que é um grandíssimo amigo meu que mora em Pernambuco, a Simona Rinieri. Vou aproveitar para deixar o recado que amanhã eu estarei aqui com a Simona Rinieri, que é uma ex-atacante da Azzurra, da seleção italiana, enfim. Brigadão, pessoal. Tu eras supersticiosa enquanto jogadora? Tinhas algum ritual? Não tive muito isso, não. Já sempre mesmo... Eu sempre carregava um santinho, alguma coisa assim mais religiosa, né? Mas não usei a mesma meia. Você sabe que o Zé Roberto usa a mesma meia na competição inteira, né? Ele não troca meia. Então, mas eu nunca tive esse tipo, não, de coisas, não. Eu só mais a parte religiosa mesmo, para pedir proteção para mim e para todas, né? Que eu acho que é importante você sair do jogo sem ninguém com contusão, mas é só isso aí mesmo. Exato. Eu queria ressaltar aos membros que estão nos assistindo, se quiserem mandar perguntas, podem mandar, que no decorrer do bate-papo eu vou abrir espaço e vou fazer as perguntas de vocês à Josiane. Josi, o que é mais importante para você? Ter uma companheira de time fortíssima, mais antipática, aquela pessoa com quem você não tem nenhum feeling, ou ter aquela mediana, mas com quem você tem uma ótima relação? Eu acho que já aconteceu isso. Sem dúvida a segunda. Sei. Sem dúvida a segunda opção. Porque eu acho assim, a empatia num jogo coletivo como é o voleibol, ela conta muito. Se você tem uma empatia com quem está do seu lado, fica muito mais fácil a situação sair boa, a jogada sair boa, porque você está torcendo por aquela pessoa do seu lado ali, para ela acertar, e eu tenho certeza que ela está torcendo por você também. Então, eu acho essa energia, ela flui muito bem. Agora, ao contrário, como você citou a sua primeira opção, uma jogadora que se acha demais, muito estrela, só ela acerta e nunca erra, esse tipo de pessoa, de atleta, dá um pouquinho de tristeza, assim, sabe? Porque somos todos humanos e estamos ali para fazer o nosso melhor. E aí, quando você se depara com jogadora que acha que não erra, que é infalível, é muito difícil porque você fica sob pressão também, né? Exato. Vou abrir espaço para a pergunta aqui do Alexandre Lafayette, sempre meu amigo de Pernambuco, que pergunta para você: como foi jogar com a Venturini? Uma craque, né? Uma craque, mas muitos fãs, mas ao mesmo tempo eu vejo que tem muitas pessoas que, enfim, pensam alguma coisa diferente dela. Me diga. Então, o pessoal fala que é a Fernanda sincera, né? Ela fala o que ela pensa, né? E ela não tem problema com isso, né? Em assumir. Eu gostei muito de jogar com a Fernanda. Ela foi uma levantadora incrível, como atleta incontestável. Tive a oportunidade de jogar, acho que 4 temporadas com ela. Então, fui com muito sucesso, né? Pude jogar muito bem, ela me colocou até na seleção brasileira adulta, né? Vamos dizer assim, porque depende da levantadora também o seu desempenho, né? Se ela não levanta para você, você também não consegue executar seu trabalho. E então eu gosto muito da Fer. Eu sei que ela é polêmica, eu sei que ela né? O pessoal que acompanha sabe. Infelizmente, ela tem o ponto de vista dela. Então, eu penso assim também. E ela expõe o que ela pensa, né? E como ela é madura o suficiente, ela tem a opinião dela e tudo bem. Exato. Às vezes magoa alguém, pode magoar, né? Ela teve comentários já com algumas pessoas que podem ter sido desnecessários, mas assim, ela quis contar e tudo bem para ela. Ela não modifica, né? Eu acho que tudo bem. Comigo, sem problemas. Josi, você viveu alguma experiência de clube onde o clima no vestiário entre as suas companheiras de time era um pouco discutível?
Olha, graças a Deus não. Porque assim, lembra que eu te falei que eu escolhi sempre meus grupos, né, a dedo, né? Então eu não tive nenhum problema assim de encrenca, de briga, de confusão, de atrito. Óbvio que quando você perde um jogo, você é profissional, você é cobrada por isso. Óbvio que existe nos bastidores, a gente brinca, né, uma lavagem de roupa suja, mas não é isso, é tentando acertar o time para uma próxima oportunidade ter sucesso. Então, isso faz parte do voleibol profissional, afinal, você está sendo paga para aquilo e você e as pessoas ao seu redor, sua comissão técnica, espera que você faça o seu melhor. Então, existe esse tipo de cobrança, isso aí é normal. Sempre com muito respeito, né? Não me lembro de vias de fato, essas coisas, nenhum grupo que eu participei. Sempre foram grupos pacíficos, assim, em termos de relacionamento. Exato. Mandar um beijão para minha amiga Acter, que está nos assistindo diretamente do Recife. A Acter foi uma grande amiga minha com quem eu estudei no Colégio Boa Viagem, enfim. Josi, você foi campeã mundial infanto-juvenil e juvenil pela seleção brasileira, como você já tinha antes ressaltado, e em ambas ocasiões derrotadas pela Rússia. Tinha alguma jogadora naquele grupo ou nesses grupos russos que depois veio a se destacar na seleção adulta? Tu se lembras de alguma? Olha, eu posso estar enganada, mas que a Artamonova era desse grupo. Mas assim, eu não lembro muito delas. Assim, a gente não acompanhava muito, não tinha rede social, né? A gente ia, entrava, jogava, pouco se sabia, não tinha nem vídeo para fazer estudo, nada. Você estudava o atleta na própria competição, né? Então, mas eu acho que eu me lembro só dela, que é da minha geração. E era uma baita atacante. Josi, em relação à seleção brasileira adulta, fale um pouco dessa sua experiência que você teve. Eu acho que, se eu não me engano, foi em 1994, 5. 95, é. Eu fiz uma bela Superliga, né? Joguei bem, assim, estava num bom momento físico também. E aí o Bernardo, numa fase de transição também, que algumas atletas que já eram mais experientes pediram dispensa até para um momento de férias e descanso. E aí eu fiquei na seleção brasileira adulta, foi uma experiência maravilhosa, treinar com o Bernardo também, foi muito legal para mim, como experiência, como conhecimento de um técnico. Ele ainda não era tão vitorioso, mas a gente já via no perfil dele que ele tinha muita competência. Então, para mim, foi muito importante. Eu fiquei por 6 meses só na seleção adulta. A gente fez alguns torneios nos Estados Unidos, né? E para mim foi muito válido. Acho que acrescentou muito na minha carreira, né? Foi um up assim de saber que eu também tinha condições de estar ali com todas elas e representar meu país. Exato. Josi, pergunta do Edson Barbosa. Você acompanhou mais ou menos das Olimpíadas onde o Brasil se saiu medalhista? Seja 96, seja 2008 e 2012. Mais ou menos a composição dos times, você sabe quais são, não? Se tivesse um triangular entre esses 3 times, quem sairia campeão? Eu acho que a de 2008, que é a que ganhou o primeiro ouro. Era muito forte. Porque era uma equipe que estava jogando muito redondinho. Eu acho que, se não me engano, perdeu poucos sets, né, na Olimpíadas inteira, né? E estava jogando fino da bola em termos de todos os fundamentos estavam sincronizados, todas as atletas estavam com muita confiança, o grupo estava muito unido, querendo muito uma medalha, e eu acho que posso estar enganada, mas eu acho que esse grupo de 2008 sairia vitorioso desse confronto triangular aí que você está propondo. Josi, no ano 2000, você joga a sua última Superliga como jogadora profissional e se sagra campeã pelo meu
amadíssimo, amadíssimo Flamengo. Eu amo o Flamengo. O que tinha de especial naquele time? Olha, era um grupo aguerrido, né? Se você for olhar as peças, né? Não era a melhor equipe, né? Se você olhar assim individualmente, né? Não, a gente não tinha a melhor levantadora, a gente não tinha as melhores meios, a gente não tinha o melhor líbero, a gente não tinha os melhores atacantes. Mas a gente tinha um conjunto muito forte e muito guerreiro, né? Você vê o perfil das atletas: Virna, Leila, Arlene, Gisele, Valesquinha. Eu estava de líbero. Então, assim, o perfil das atletas era muito aguerrido. Eu acho que isso fez a diferença no final, de buscar o tempo inteiro, não se abater com resultado negativo, não se abater com derrota, porque tiveram bastante no caminho. E aí, então, eu acho que esse foi o segredo do Flamengo, ter ganhado aquela Superliga. Porque, né, individualmente, se você for olhar o Vasco, né, até proporcionalmente, elas tinham atletas muito melhores, né? E o próprio MRV e o próprio BCN, que ficaram pelo caminho, tinham atletas muito boas, né? Eram grupos maravilhosos e prontos também para estar na final. Então, Deus quis que essa final fosse lá no Rio de Janeiro, um Flamengo e Vasco, né? Que ficou para a história, todo mundo comenta até hoje, Maracanãzinho lotado, né? Diversos jogos maravilhosos. Então, acho que Deus quis assim a história. Só lembrando que foi a temporada 2000 e 2001, começou em 2000 e terminou em 2001, ok. Josi, e como você enfrentou os problemas de salários atrasados? Porque eu acho que até hoje tem jogadoras que, enfim, tá com essa questão... bom. Então, esse foi um problema muito sério, né? Tanto o Flamengo quanto o Vasco, né? Infelizmente, não arcaram com as responsabilidades dos salários. A gente entrou para as finais, ambas as equipes com todos atrasados. Eu não entrei na justiça, primeiramente porque eu moro em São Paulo, passei a morar em São Paulo, né? Depois do término da Superliga, e para mim ficaria inviável voltar ao Rio de Janeiro para abrir processo. Eu acabaria gastando mais dinheiro, já que foi minha última Superliga e eu fiquei depois sem equipe. Então eu teria que dispensar muito dinheiro, coisa que não dava para fazer naquele momento. Então, eu acabei deixando para lá, mas quem sabe aí algum dirigente ouve aí, e ainda faltam uns 3 meses de salário aí, retroativos. Infelizmente. Se eu não me engano, até a Fernanda Venturini tinha dado uma entrevista que, enfim, até hoje, com o Eurico Miranda, Vasco da Gama, enfim, infelizmente ainda sofremos com esse problema. Josi, você então é graduada em Educação Física? Isso, eu faço toda a parte aqui de Educação Física, trabalho somente com voleibol, não quero trabalhar com outras modalidades. E eu sou formada em marketing também. Marketing esportivo? Não, por enquanto eu só fiz a faculdade de marketing mesmo. Agora, uma próxima especialização, eu ia começar agora nesse ano, mas a pandemia aí não está me ajudando, né, a ir atrás disso aí. Mas eu quero fazer sim uma parte de especialização em marketing esportivo. Josi, então, para ti, o que é mais complicado? Ser técnica ou árbitra? Olha, antes de você responder, o certo é árbitra ou árbitro? É árbitra mesmo. Árbitra, ok. Árbitra, isso. A arbitragem entrou na minha vida por acaso, né? E eu acabei me apaixonando. Então, para mim, hoje, fica mais fácil e tranquilo eu participar de um jogo como árbitra do que como técnica. Porque, na realidade, assim, eu gosto de ser treinadora. Eu não gosto nem de ser técnica, porque técnico é no jogo, né? Você tem que ver o adversário, fazer um estudo de um campeonato, do objetivo que você quer chegar. E eu não, eu gosto de ser treinador, eu gosto de ensinar o fundamento, eu gosto de ensinar um sistema, eu gosto de ensinar o que acontece no voleibol. Então, eu gosto mais dessa parte. Então, para mim, hoje, que eu faço mais mesmo é a parte de arbitragem. E tive a oportunidade, agora no último ano, de participar bastante da Superliga sendo fiscal, né? Que é o primeiro passo.
E se Deus quiser, mais para frente aí eu posso assumir um jogo como árbitra, mas ainda tem que ser mais graduada, né? Tem que ter mais anos de experiência para poder ter essa promoção. Então, quer dizer que, além de ser árbitra da Federação Paulista, da Confederação Brasileira de Vôlei e da Liga Sorocabana? Isso. Mas em que? A Liga Sorocabana é uma instituição diferente da Federação Paulista? Ou são coisas ligadas? Josi? Josi? Deixa eu dar uma olhada. Josi? Josi? Onde você está, mulher?